Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos aqui de programação de controladores lógicos. Vamos aqui hoje estudar um pouco sobre a estrutura básica de um projeto de um PLC que é desenvolvido aqui no Estúdio 5000. Vamos criar um novo projeto aqui, conforme a gente aprendeu na última aula. Bem, pessoal, aqui com o projeto criado, ele vai abrir o Logix Design. Então a gente vai ter alguns pontos aqui que estruturam o nosso projeto, sendo os principais dele esses três que veremos hoje, onde nós temos aqui a estrutura do controlador, onde temos todas as tags que contém aqui dentro do nosso controlador, temos as tarefas do nosso projeto e aqui temos a estrutura física do nosso PLC. Então aqui a gente vai ver um por um hoje para entrar mais a fundo. Caso não apareçam essa guia, você pode vir aqui na opção View, Controller Organizer e ela vai aparecer aqui para vocês. Bem, aqui nessa estrutura nós temos os três pontos, sendo o primeiro o Controller Projeto, que é o nome do nosso projeto. Você clicando duas vezes aqui ou com o botão direito, você vai ter aqui toda a configuração que você definiu para o seu projeto e para a sua CPU no PLC. A princípio, a gente só precisa verificar essa aqui, que é as informações que a gente insere ao criar o nosso projeto. Dentro aqui também das propriedades do controlador, a gente vai ter o controller tags. Aqui no caso está vazio. Por quê? Porque a gente não tem ainda nenhuma tag configurada para esse projeto. Essas tags são endereços de memória, onde que nós iremos armazenar informações para realizar as tarefas e ações dentro do nosso programa. Ou seja, você vai criar aqui uma tag específica para um interruptor. Esse interruptor ele vai ter dois estados, 0 ou 1. Então, a partir do momento que você cria essa tag interruptor, você pode usar ela ao longo do projeto e de acordo com a condição que ela tiver, você vai dar as funcionalidades conforme você deseja dentro do seu projeto. Aqui, nessa estrutura de tasks, ou seja, de tarefas, a gente tem aqui a estrutura que compõe toda a lógica do nosso projeto, onde a gente irá montar a lógica que irá ser executada dentro do nosso PLC. Dentro dessa pasta de tarefas, a gente tem aqui como default uma tarefa principal. Essa tarefa, se a gente vier aqui em propriedades, a gente pode ver que ela é uma tarefa contínua. Ela sempre será executada dentro do meu programa, seguindo essa frequência. Eu posso também alterar ela para esses outros dois tipos de tarefa. Uma tarefa que ela é periódica, roda de tempos em tempos, ela não vai rodar sempre, ela vai rodar a cada 10 milissegundos, nesse caso, ou o tempo que você acha melhor. Ou eu posso criar uma tarefa por evento, que é uma tarefa que será acionada caso a sua condição que você predeterminou aqui seja atendida. Ou seja, eu posso criar um evento, uma instrução, e toda vez que uma determinada tag for ativada, ela aciona essa tarefa. Não se preocupe agora, agora é apenas para a gente conhecer o que há aqui, futuramente veremos cada uma. Então, por padrão, ela é uma tarefa contínua, sempre irá ser executada. Aqui, dentro dessa tarefa, a gente tem um programa principal, e é isso que a gente precisa saber dentro da tarefa. A gente precisa saber o tipo dela e quem
de qual é o programa principal. Por quê? Essa tarefa, ela sendo contínua e sendo esse programa o principal, eu sei que esse programa irá gerir todos os demais programas que eu irei executar dentro dessa tarefa. E aqui dentro do meu programa, eu tenho também determinado a minha rotina e também os meus parâmetros e as tags locais que eu uso para esse programa. Qual a diferença entre essas tags locais e a controller tags? A controller tags pode ser usada em qualquer momento no projeto, dentro de qualquer programa e dentro de qualquer rotina. Já as local tags, elas só podem ser usadas dentro do programa main, a não ser que você crie ela como uma tag pública, onde ela vai poder ser chamada pelos outros programas ou pelas outras rotinas também. Então, aqui, esse é o default. Eu posso criar outro? Posso. Eu posso vir aqui, criar uma nova tarefa. Eu posso falar se ela vai ser periódica ou acionada por algum evento. Vejam que a contínua é só a main task. As demais subtarefas, digamos assim, elas podem ser periódicas ou por evento. Eu vou determinar como periódica, manter o tempo padrão. E aqui eu tenho uma tarefa criada. Dentro dessa tarefa eu posso criar um novo programa. Aqui eu posso determinar quem vai me comandar aí. No caso, eu não vou colocar como main, eu vou deixar esse programa sendo gerenciado realmente por essa tarefa. E aqui, quando eu abro o programa, eu vou ter apenas a estrutura das minhas tags locais. Aqui dentro de programa, eu tenho que criar a minha rotina. Essa rotina, eu vou chamar ela de main, porque essa que eu vou utilizar para gerenciar as demais. Ela pode ter o mesmo nome de outras rotinas que estão em outros programas, não tem problema. Eu posso definir qual que vai ser a estrutura dela, se ela é ladder, se ela é SFC, se ela function block ou se é texto estruturado. Vamos começar pelo ladder. E aqui, determinar onde que ela vai estar. Ela vai estar no programa que eu estou criando agora. E aqui eu vou deixar em none, por enquanto, para vocês verem a diferença. Pronto. Qual que é a diferença desta para esta? Bem, aqui o ícone, você vê que não tem um ícone aqui de i, um izinho aqui bem pequeno, que é o que informa que essa rotina é a rotina principal dentro desse programa. Já essa aqui eu não tenho isso. Eu não tenho configurado como principal. Se eu criar aqui, ó, eu posso vir criar uma outra rotina. Como ela não será a principal, eu posso chamar ela de subrotina, jogar aqui para nome. Ela sempre vai ser criada assim. Mas, como eu não tenho nenhuma rotina definida como principal, eu não vou ter nenhuma rotina que gerenciará essas outras sub-rotinas. Ou seja, essas aqui nunca irão funcionar porque eu tenho que ter, dentro da rotina principal que está sempre rodando, uma rotina que chama as demais. Então eu vou tornar essa aqui uma rotina principal, para que fique com o ícone igual a esse. Você vai ter uma forma de fazer. Ou no momento que você está criando, você vem e seleciona ela como main. Ou quando já estiver criada, eu posso vir aqui no programa em si, propriedades, configuração e determinar qual das minhas rotinas existentes será a principal. No caso, eu vou determinar o main routine. Então, aqui o ícone já mudou da main routine. Essa main routine que irá gerenciar as demais. Como que eu faço para gerenciar as demais? Dentro da minha main routine, eu tenho que chamar as minhas sub-routines através do comando JSR. Eu vou vir aqui e seleciono aqui
qual será a variável desse comando, ela já me aparece aqui, a outra subrrotina. Então aqui já está configurado a rotina principal chamando a subrrotina. Toda vez que eu criar uma nova rotina, eu tenho que declarar na rotina principal? Sim. Se você criar uma nova rotina para que ela execute, você tem que vir aqui sempre declarar ela na rotina principal, para que ela tenha condição de rodar. Quando eu fizer o download, essa linha sempre será verdadeira e ela sempre chamará as demais subrrotinas, ok? Então, meu projeto compõe de tarefas, sendo que dentro das tarefas eu tenho os programas, e dentro dos programas eu tenho as rotinas, que são as principais, e essas rotinas gerenciam as demais, que são chamadas de subrrotinas. Ok, pessoal? Daqui a pouco a gente volta aqui quando a gente fizer o download para dentro do controlador. Bem, a terceira parte principal agora, quando a gente inicia o nosso projeto, é a configuração do nosso PLC, ou seja, no nosso PLC a gente tem o backplane, onde esse backplane se compõe de CPU, cartão de redes, cartão de entradas, cartões de saídas e todos os demais cartões conforme as condições e as configurações de cada um. Como a gente está usando o Logix Emulate, eu tenho aqui no projeto de inicial, todo projeto você começar do zero, ele será assim. Eu tenho apenas a minha CPU que eu configurei ao criar o meu projeto. Para você montar os demais cartões do PLC, você vai ter que vir e configurar e inserir cada cartão por um. Aqui você vai clicar com o botão direito, New Módulo, e aqui vai aparecer todas as opções para você adicionar dos módulos existentes da Rockwell para esse tipo de controlador. No caso é a família 1756. Eu vou adicionar aqui um cartão de entrada, o IB32. Veja, eu vou dar o nome dele aqui, entrada. Pronto. Eu vou criar um novo cartão de saída, o OB32. Vou criar também cartões de entrada analógica e saída analógica. IF16. Vou criar também um de saída analógica. E está criado aqui. Bem, essa sequência está correta? Não. Por quê? Porque eu criei a estrutura sem me preocupar muito com a sequência de cada cartão. Porém, eu tenho que vir aqui e alterar essa sequência. Como que eu altero? Eu abro cada cartão, venho aqui e mudo o slot. Esse aqui será o meu primeiro após a CPU. Ou seja, se a CPU é slot 2, ele terá que ser a slot 3. Porém, vejam, o slot 3, como ele já está ocupado, ele não vai aparecer aqui. Então eu vou mudar primeiro estes aqui para depois mudar os demais. Esse aqui será o 6. Esse aqui será o 5. Esse aqui
será o 4. E esse aqui o 3. Então veja que eu segui essa sequência para o meu PLC. Você pode me questionar, tem algum problema se eu colocar essa ordem diferente ou criar a CPU, colocar a CPU em outra posição? Não, não tem problema algum. Porém, como padrão, geralmente a gente usa como uma boa prática, sempre a posição, a CPU vai ser sempre o primeiro cartão, na posição 0. Por que eu não estou usando a opção 0 aqui? Porque como eu estou emulando essa CPU aqui no Logic Simulate, veja que a opção 0 e a opção 1, ela entra como cartões virtuais aqui, foram criados pelo Logix para comunicar junto com o meu computador. Então eu não consigo apagar ou remover esses dois aqui, porque eles são default, são padrão. Os demais podem ser usados à vontade. Então, aqui, tendo tudo certo, essa estrutura tudo criada, eu posso vir aqui e fazer o download para dentro do meu PLC. Como aqui eu não tenho o caminho salvo, se eu vier e fazer o download, ele vai dar falha, porque não tem nenhum caminho salvo aqui. Eu posso vir em Communication, Rua Active, e vou selecionar aqui a CPU do meu Logix Emulate e vou fazer o download para ela. Confirmo, download. Tá aí a estrutura dentro, já rodando dentro da minha CPU. Eu vou vir aqui, colocar em Run Mode e OK, tá rodando. Aí você me pergunta, por que foi feito offline e não online? Por quê? Quando você vem aqui, ó, você não tem a opção de adicionar um novo cartão online. Você tem que vir por Discovery Mode. Por Discovery Mode, como eu não tenho nenhuma CPU conectada, ele vai achar apenas o do Logix Emulate. E esses dois aqui eu não consigo instalar ele dentro da estrutura do meu projeto. Por isso, eu fiz totalmente offline e fiz o download posteriormente. Um ponto que eu quero que vocês notem é o local tags. Vejam, ele estava zerado, não tinha nenhuma tag criada. E agora tem. Por quê? Quem criou? Como que foi criado? Bem, toda vez que você cria um novo cartão de entrada, o programa associa diretamente os endereços dele. Ou seja, você criou o cartão de entrada IB32 no slot 3. Ele vai dar esse endereço para essa entrada física. Uma tag de configuração e outra tag que fala das entradas. No caso aqui, você vai ter as 32 entradas do seu cartão. Você quer usar a entrada 10 do seu cartão? Você vai ter que usar esse endereço para, quando você acionar essa entrada, aqui você reconhecer como 1 ou 0. Esses tags aqui são tags e endereços reais de seus cartões de entrada e saída, conforme o modelo que você instalou na sua CPU. Outro ponto também é quanto às rotinas e subrrotinas. Vejamos bem. A rotina principal, eu sei que ela está ativa quando as barras laterais estão em verdes. Ou seja, toda vez que algo estiver destacado em verde dentro da lógica, quer dizer que ela está verdadeira, ou seja, em execução. Como eu sei que essa linha está verdadeira, eu sei que aqui está executando esse comando. Quando você abrir essa subrrotina que ela chamou, aqui, se você criar uma lógica, vou criar aqui, vou colocar uma
local, uma tag de entrada, pegar uma entrada, um bit de entrada, acionando uma saída, apenas por exemplo. Tá? Veja bem, na hora que você aplica, essa aqui está verdadeira, ou seja, essa linha está em execução. Porém, a local data zero não está verdadeiro e nem a saída é verdadeira. Por quê? Porque eu não ativei nenhum bit. Se eu vier aqui e mandar ativar a entrada, essa entrada digital, veja, ela vai estar em verde, logo vai estar ativando a saída. Se você vier aqui em Controller Tags, você vai vir aqui, ó, local data, vai ver que essa entrada foi para 1 e a saída também foi para 1, ok? Agora, se eu tiro ela aqui, tirei, vou lá na minha main routine e tiro essa linha, vou colocar um comando AFI, que não deixa essa linha executar. Pronto, essa linha ficou fora de execução. E abri aqui minha subrotina, veja, ela está em verde porque está declarada, mas se eu vier aqui, ó, eu ativei ela, eu tornei esse bit verdadeiro, que foi a entrada verdadeira, porém minha saída não foi para 1, sendo que eu já tenho a condição dela ir para 1. Por que não? Aqui, vejam, ela continua em 0. Por quê? Porque essa rotina, essa linha, não está permitindo que esse comando execute, ou seja, se o JSR não executar, essa subrotina ela não entra em execução. Embora ela esteja verde, constando que está declarada, ela não entra em execução. Se ela não entrar em execução, você pode mudar o estado do que for aqui, que ela não vai fazer nada, porque ela não está executando, a lógica não está processando. Para que ela processe, ela tem que vir, tenho que chamar essa subrotina através do comando JSR. Então venho aqui, vou tirar o AFI novamente, vou habilitar esse comando, o comando está chamando essa subrotina, e quando eu venho nela, agora minha saída ativou. Agora eu tenho minha rotina, subrotina em funcionamento, porque ela foi declarada lá no main routine, na rotina principal. E agora ela está em funcionamento. Ok, pessoal? Então, por hoje é isso. A gente viu que a estrutura de um projeto ela se compõe pelo controlador, pelas tarefas e pela estrutura do meu backplane, do meu rack do PLC. Sendo que, dentro das tarefas, elas são compostas por programas, sendo esses programas compostos por a estrutura de tags e as rotinas principais e também as rotinas secundárias ou subrotinas, sendo que essas subrotinas, para entrarem em execução, necessitam ser acionadas pela rotina principal, utilizando o comando JSR, que é Jump Subroutine. Ok, pessoal? É isso por hoje. Espero que tenham gostado. Vão lá, se inscrevam no canal, curtam, dê um like nesse vídeo e também nos siga lá no Instagram de.ai_automation para que fique por dentro dos assuntos de automação e programação de PLCs. Espero que tenham gostado. Até mais. Obrigado.